Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma semana que se inicia. Hoje é 13 de julho de 2020, segunda-feira. Hoje iremos estudar português. Os assuntos serão variação linguística e geográfica, palavras com a, o, ai, e, o, ei, o, ou. Texto e interpretação, o pescador e o anel. As páginas serão 59 a 70. Então vamos lá. Então, crianças, nós vamos falar hoje sobre variação linguística geográfica. Mas o que é isso? Variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente com os fatores históricos e culturais, de modo que ela usa sistematicamente de forma correta, de acordo com o contexto histórico e geográfico sociocultural no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. Ou seja, cada região fala de acordo com a sua cultura, com os seus fatos históricos, ok, crianças? Você já estudou a língua portuguesa. É usada de modo particular em cada região do nosso país. Em alguns lugares do sul, quando alguém é surpreso, diz bah, no Nordeste diz oxente. É a variação linguística geográfica. É essa variação que nós vamos revisar agora. 1. Releia o comentário dos homens sobre o jeito como o velho levava o seu animal. No conto O Velho, o Menino e o Burro. Então vamos lá. Assunte isso, meu compadre. Não é um despropósito um burro fornido desse ser puxado pelo velho que vem caminhando em vez de montar no bicho? Se é, compadre. Cada coisa, viu? As palavras destacadas no trecho acima são comuns no modo de falar de cidades no interior de algumas regiões do Brasil. Releia os termos na primeira coluna e relacione cada um deles com expressões em que possuem sentidos semelhantes na segunda coluna. Então, as palavras são assunte isso, é um despropósito e um burro fornido. E ao lado é um absurdo, um burro forte e preste atenção nisso, tá bom? Então, vocês vão ligar uma expressão na outra, ok, crianças? Eu creio que vocês não vão ter dificuldade em fazer essa atividade, porque se você prestar atenção, dá para entender, tá bom, criança? É só prestar atenção. B. Você teve dificuldade para compreender as expressões da primeira coluna? Se sim, vocês vão colocar que sim. E se não teve, você vai colocar que não. C. Que outros termos poderiam substituir as expressões listadas nas duas colunas? Então, crianças, que outras palavras poderíamos colocar de forma correta, crianças? Que podemos substituir essas palavras que estão em cima. Aí vocês vão colocar embaixo na letra C, ok? Agora na página 60, assunte, despropósito e fornido são exemplos de palavras que não são utilizadas em todo o Brasil, mas apenas em algumas regiões. O uso de palavras e expressões diferentes conforme a região é chamado de variação linguística. Está faltando uma palavrinha. Que palavrinha que está faltando, crianças? É só observar a página 59, tá bom? Está no título. Só vocês prestarem atenção que vocês vão saber, tá bom? 2. Por causa da variação geográfica, alguns alimentos e seres e objetos recebem mais de um nome. Veja alguns exemplos no mapa a seguir. Então, vocês estão observando? Em Pernambuco, chama o mosquito de muriçoca. Em Minas Gerais, chama o pão francês, que nós conhecemos de pão de sal. Aqui também fala pão de sal, né, crianças? Na região norte, a bala é chamada de bombom. Agora escreva os nomes que esses elementos recebem na região onde você mora. Então, crianças, o pão é chamado aqui de quê?
A muriçoca lá é chamado de que aqui? E aqui e esses bombons, do que é chamado aqui em Paraty? Na página 61 está falando sobre a maneira que nós falamos. A organização das frases também pode mudar de acordo com a região. Por exemplo, para dizer que não sabe algo, alguém da região sudeste constrói um tipo de frase de forma diferente de alguém da região nordeste. Veja. Então, crianças, cada região fala de uma maneira diferente, fala de um sotaque diferente. Na cidade do Rio de Janeiro, o R na palavra barco possui determinado som. Em Piracicaba, em São Paulo, a mesma letra R da palavra barco possui um outro som. Ok, crianças? Então, cada um fala de um sotaque diferente. Número 1. Contorne a palavra utilizada em sua região para nomear o elemento representado em cada imagem. Caso não seja uma das opções apresentadas, escreva qual palavra você utiliza. Então, criança, vocês vão verificar a figura e vão verificar também como que nós falamos aqui. Contorne a palavra utilizada em sua região para nomear o elemento representado em cada imagem. Caso não seja uma das opções representadas, escreva qual palavra você utiliza. Então, crianças, vocês estão verificando que tem várias imagens, né? E cada imagem tem 3 palavras que significam a mesma coisa. Por exemplo, esse garotinho pode ser chamado de menino, de piá e de guri. Então, aqui na nossa região, quando vamos chamar esse garotinho, nós chamamos do quê? Então, vocês vão circular e vão escrever embaixo, tá bom? Nesse espaço em branco, vocês vão colocar como que nós chamamos, tá bom? Da mesma forma desse garotinho, nós também vamos fazer com as outras imagens, tá bom, crianças? Pronuncie as palavras que dão nome aos elementos representados nas imagens abaixo. Caixa, chuveiro, tesoura, rapaz, bandeja e cebola. Então, crianças, vocês vão completar, tá bom? Com a, com ai, e com e ou o. Por exemplo, caixa. Nós colocamos com a, o, é caixa ou caixa. Aí vocês vão completar essas palavras, tá bom? Na página 64, escreva o nome dos elementos representados na imagem a seguir. Então, esses elementos são peixe, ameixa, besouro, morcego, queijo e vassoura. Então, vocês vão escrever os nomes desses elementos, ok? 3. Observe os pares das palavras e risque a palavra com a escrita incorreta em cada par, tá bom? Tem uma palavra que está certa e outra que está errada. Vocês vão riscar a incorreta, tá bom? Na página 65, vocês vão ler esse texto O Pescador e o Anel. O conto que você vai ler é do Malawi, um país localizado no continente africano. Neste conto você vai conhecer um exemplo de generosidade, de bondade, uma pessoa que pensa no próximo. Então preste atenção na leitura, porque é uma leitura que vale muito a pena. Tudo bem, crianças? Então é das páginas 65 a 67. 1. Releia o início do conto e responda as questões. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho que amava ternamente e que ensinou os segredos da caça. Quando cresceu, o seu filho se tornou caçador como o pai? O que vocês acham, crianças? Como o pai se sentiu em relação à decisão do seu filho? Então, crianças, essas respostas estão no início do texto, tá bom? Dá uma lidinha que vocês vão saber se ele se tornou caçador ou teve um outro ofício e como seu pai se sentiu. 2. O chefe da tribo tornou-se conhecido
com habilidades e generoso caçador de peixes. Escreva H para itens que demonstram a habilidade do jovem e G para itens que demonstram sua generosidade. Então, vocês vão ler com atenção e vão colocar H para habilidade e G para generosidade. Tudo bem? 3. No 7º parágrafo, a situação da tribo passa de tranquila para problemática. Que acontecimento causou essa mudança? O que aconteceu, crianças? Lembrando que está no 7º parágrafo, tá bom? Como o jovem pescador solucionou esse problema? Então, ele fez algo e solucionou o problema. Agora, vocês vão escrever para a professora o que ele fez, tá bom? 4. Que acontecimento mágico ocorreu quando o jovem estava pescando? O que será que apareceu para ele, crianças? Vocês vão colocar aí na apostila, tá bom? Que poder mágico o anel tinha? E 6. Quais foram os pedidos que o jovem pescador fez ao anel? O que vocês acham? Vocês vão ler com atenção para poder responder, tá bom? 7. Que característica do jovem pescador levou o grande peixe vermelho a lhe dar o anel mágico? Como recompensa, assinale com X a alternativa correta. Então, foi devido à sua bondade, sua habilidade ou à sua rapidez? 8. Os contos populares costumam apresentar um ensinamento. Qual é o ensinamento que o conto, o pescador e o anel pretende transmitir ao leitor? Do que esse texto está falando, crianças? Qual é o assunto que está abordando, crianças? Vocês vão escrever, tá bom? E o número 9, o conto O Pescador e o Anel, é um texto narrativo. Preencha o quadro a seguir os elementos da narrativa presente nesse conto. Personagem. Quem eram os personagens desse texto, crianças? Vocês vão colocar aí. E o tempo? Aí tá dizendo a questão de horário, de data. Vocês vão colocar aí. Vocês vão ler e vão verificar que tempo era esse, tá bom? E o espaço? Em que local que eles viviam? Esse seria o espaço, tá bom? E esse narrador? É o narrador personagem? É o narrador observador? Esse narrador está participando da história ou ele só está contando? Se ele está participando, é um narrador personagem. E se ele só está contando história, é um narrador observador. Tudo bem? Então, crianças, hoje nós falamos sobre variação linguística, completar palavras com as vogais, né? E mais o texto é a interpretação do pescador e o anel, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Se vocês não compreenderem, estou para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.